Oi pessoal, tudo bom? Eu sou a professora Fabíola e a gente vai estar falando hoje sobre a etapa 1 de Química. A gente vai estar revendo cada uma das questões e a gente vai estar conversando sobre elas. Lá na questão 1 diz assim: bolinhas de naftalina deixadas em lugares estratégicos para controle das traças diminuem de tamanho devido a... A gente tem essa experiência, né, de estar colocando em casa aquelas bolinhas de naftalina e passa um tempo, além daquele odor característico, a gente vê que desaparece. E por que ela desaparece? Vocês olhando ali na imagem que vai aparecer para vocês agora, a gente tem todas as fases do ciclo da água. A bolinha de naftalina, ela é constituída de água também. E numa reação química acontece o processo de sublimação. É como se fosse um Shazam. Ela desaparece sem deixar vestígios. E isso acontece naturalmente na natureza. Mas a gente está nessa vida corrida, a gente não consegue perceber esse processo de sublimação. Mas ali naquela imagem vocês conseguem enxergar numa certa parte aonde sinaliza esse processo. Então, a gente tem a opção de vaporização, não, porque a gente não está vendo vapor. Condensação, a gente não pode afirmar que é condensação, porque condensação é quando a gente tira a tampa ali da panela do arroz e a gente vê aquela formação das primeiras das gotas. Ou quando a gente está dirigindo, a gente começa a ver aquele vapor sendo formado, que é a barreira entre o calor e o frio, que a gente chama de condensação. Liquefação a gente não pode aplicar nessa situação também. Sublimação, como a gente tinha comentado, é como se fosse um Shazam. Essa água evapora de forma que não deixa vestígios. E fusão a gente também não tem como afirmar, porque a fusão ela passa do estado sólido para líquido, que é quando a gente tira lá a forminha do gelo, tira o gelo para colocar lá num copo de água, num suco, e a gente começa a observar que daqui a pouco não tem mais o gelo. Esse é o processo de fusão. Então vamos lá para a alternativa número 2. No primeiro parênteses diz assim: quando penduramos as roupas molhadas no varal, notamos que após algum tempo elas secam. Nesse caso, a água mudou do estado líquido para o gasoso? Quando está muito quente, a gente consegue observar, inclusive, o vapor subindo dessa água. Se a gente tiver esse tempo, se a gente tiver essa paciência para estar observando, a gente consegue ver que realmente passa do estado líquido para o estado gasoso. Fusão é a passagem da água do estado líquido para o gasoso. Não, como eu tinha comentado com vocês lá na questão 1, fusão é quando ele passa do sólido para o líquido. A água é mais importante para nós seres vivos no estado gasoso. Não, a gente precisa da água no estado líquido. A passagem da água do estado gasoso para o líquido se chama de condensação ou liquefação. Não, a gente chama isso de evaporação ou vaporização. O ar que está à nossa volta sempre possui um pouco de água no estado líquido. É o vapor d'água invisível aos nossos olhos. Exatamente. Basta a gente ver que em dias frios a gente começa a respirar e a gente começa a liberar uma secreção. Ou a gente tá num dia muito quente, a gente também começa a respirar um pouco mais, chega a faltar ar por conta dessa água em estado gasoso que a gente termina respirando. Então, conforme essas dicas, a gente consegue chegar na alternativa correta. Na número 3, conta uma história do ciclo da água, que esse ciclo da água ele é fundamental para a preservação da vida da Terra. Porque olha só, tá chovendo, cai a água das nuvens, né? A água da chuva, que a gente chama de precipitação. Essa água ela vai formar poças d'água, ela vai se infiltrar na terra e vai alimentar raízes, vai nutrir o solo, as plantas,
essas poças vão, daqui a um tempo, evaporar. Daqui a pouco, a gente vai dizer, cadê a poça que estava aqui? Evaporou. Essa mesma água vai lá para o rio, vai para o arroio, vai para o mar. Só que a gente não observa essa evaporação porque é numa grande quantidade. Diferente daquela poça que está muito próxima aqui nos fundos de casa. Como conseguem perceber essa situação, lá no mar a gente não consegue ver porque é uma grande quantidade. Mas aqui nos fundos de casa a gente consegue observar aquela poça com o calor, ela vai evaporar. Vamos para o número 4. Complete o quadro abaixo de acordo com as características de cada átomo. Vocês, olhando essa imagem que aparece agora para vocês, tem a visão de como é a representação de um átomo, aonde no centro a gente tem os prótons e os nêutrons, e ao redor esses anéis em alumínio, como se fossem clips, eles são os elétrons, que estão ali na eletrosfera. São eles que, quando a gente encosta numa pessoa, dá aquele choque. A gente tem aquela sensação de choque. São eles que se agitam, esses elétrons, que se agitam para produzir a energia elétrica. Então, pessoal, ali na primeira linha, na letra A, diz assim, que os prótons é 79, nêutrons a gente não tem essa informação, e o número de massa é 197. Na letra B, nos diz que são 86 prótons, 136 nêutrons, e a gente não tem o número de massa. Para a gente chegar nesses cálculos, a gente vai precisar de uma fórmula que a gente tem aqui, que vai servir para todas as outras linhas. Mas uma dica para vocês. Toda e qualquer atividade que vocês forem fazer que se envolva cálculos, a gente encontrando a primeira e a segunda alternativa com os valores, a gente observa as outras, a gente já consegue eliminar a questão correta. Então, nessa primeira fórmula que a gente vai fazer, diz que o número de massa, que é representado pela letra A, é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons. Então, vamos lá. Qual é o número de prótons aqui? É 79, né? Então, a gente substitui 79. Eu quero saber os nêutrons, então eu vou deixar esse N, não vou mexer ele aqui. E me diz que o número de massa é 197. Então, vamos substituir 197. Aí, o que nos diz a regra matemática? A gente vai ter que isolar o número de nêutrons para descobrir ele. Então, a gente vai colocar 197 menos 79, que vai ser igual ao meu N. Subtraindo esse valor aqui, a gente vai chegar em 118N. Corram lá que vocês vão achar alguma alternativa que corresponde, está na ordem certa. Vamos lá para a letra B. A, número de massa, igual a prótons mais nêutrons. Aqui eu quero saber o número de massa. Então, nós vamos substituir, vamos somar esses dois valores e vamos substituir ali nas letras que a gente tem. Número de massa, que é o que eu quero saber, igual a 86, que é o número de prótons, mais 136. Isso vai me dar 222. Esse é o número de massa. E assim vocês vão seguir nas outras linhas. Certo, pessoal? E assim, ó, outra fórmula que é importante, número atômico é igual ao número de prótons e ao número de elétrons. Então, ali na letra E, quando ele me pede o número de prótons, eu também consigo encontrar por aquela forma,
certo? Na número 5, diz assim para nós: um minerador encontrou uma pepita de ouro de 502 gramas de massa. Sabendo que a densidade dessa pepita é 19,3, determine o volume desta pepita. E daí nos dá algumas alternativas. Eu vou utilizar essa fórmula aqui agora para a gente conseguir calcular esse e outros cálculos adiante. Então vamos listar os dados que a gente tem. Nos diz que tem 502 gramas, que é a nossa massa. Nos diz que a densidade é 19,3 gramas por centímetro cúbico. Certo? E quer saber o volume. Então, o volume a gente não tem. Então, nós vamos substituir na fórmula, assim como a gente fez na questão anterior. (19,3) igual a 502. Tanto para química quanto para física ou matemática, os iguais a gente corta. E a gente vai ver que a gente vai chegar aqui, a gente vai precisar, a gente quer exatamente o volume, né? Centímetros cúbicos. Então aqui a gente multiplica, a gente sinaliza como 1, que ele não está representado, mas a gente não tem como multiplicar 502 por nada. Então vai ficar 19,3 V, multiplicando, igual a 502. Nós temos que isolar o V. Então, do V do volume. Então, a gente vai, mantém a massa e o que está multiplicando vai para o lado contrário, dividindo. E isso vai nos dar 26,01 centímetros cúbicos. Certo? Na número 6, diz assim: a densidade absoluta do mercúrio é 13,6 gramas por centímetro cúbico. Calcule o volume ocupado por 680 gramas dessa substância. A gente vai fazer semelhante ao que a gente fez antes. A nossa densidade, diz ali, 13,6 gramas por centímetro cúbico. A nossa massa é 680 gramas e quer saber o volume. Então, nós vamos substituir os valores. Densidade, 13,6, igual a massa, que é 680 gramas, dividido pelo volume. Lembram que a gente conversou na questão anterior? A gente corta os iguais. Vamos multiplicar, vamos simbolizar o 1, porque a gente não tem como multiplicar 680 por nada. 13,6 V igual a 680. 680 vezes 1. O que está multiplicando, porque a gente vai ter que isolar o V para a gente conseguir identificar qual é o valor desse V, ele vai dividindo. E essa divisão vai nos dar a resposta de 50 centímetros cúbicos, que é o volume nessa situação. Certo, pessoal? Na questão número 7, parece ser um enigma, mas vamos ler com calma que a gente consegue responder ela tranquilamente. Durante uma aula prática, um professor solicita a um aluno que investigue qual a composição química de um elemento, né, desse objeto metálico. Para isso, ele diz algumas dicas para nós. Vamos lá. A gente vai usar a mesma fórmula que a gente utilizou nas questões anteriores.
Ele nos diz que o volume é 280 centímetros cúbicos. Ele nos diz que a massa é 2.000, já estou falando para vocês a massa, 2,204 quilos. Então, 2.204. E ele quer saber qual é daqueles elementos que tem aquela densidade. Quando a gente divide esse valor aqui, a gente chega em 7,87 gramas por centímetro cúbico. Atentem-se a isso. Lá na questão nos dizia em quilos. 2 quilos, a gente vai dizer 2.000 gramas. Sempre se atentem a isso, certo? Aí, com esse valor, a gente olha lá na tabelinha das densidades e a gente descobre que o elemento é o ferro, certo? Vamos para a próxima. Na número 8 diz assim pra gente: que estado físico aqueles elementos se encontram no deserto da Arábia numa temperatura de 50 graus Celsius. O que é importante a gente saber? Temperatura de fusão é quando ele passa do estado sólido para líquido. E temperatura de ebulição é quando ele passa do estado líquido para o gasoso. Então, se o clorofórmio ele está a menos 63 em temperatura de fusão, é quando ele está passando do sólido para líquido. Isso me indica que ele está no estado líquido. O éter, ele vai estar no estado gasoso a 50. Porque olhem lá o 34. Ele já passou disso, ele já está em estado de gás. O etanol também está ali no 78, ele está em estado líquido. O próximo também está em estado líquido pela temperatura, né? A gente consegue observar ali na tabelinha. E o último, ele vai estar em estado gasoso, porque observem ali na temperatura de ebulição em 36. Então, a alternativa para nós aqui é líquido, gasoso, líquido, líquido, gasoso, na alternativa A. No número 9, olha só. Lembram que antes eu mostrei para vocês Z igual a P igual a E? No problema, ele quer saber o número atômico que é representado pela letra Z. E daí ele nos dá que ele tem um elemento X e nos dá duas referências de átomos. A gente não tem como afirmar que o Z é 20, a gente não tem como dizer que é 19 e nem que ele é 40, porque se a gente diminuir 41 menos 19, ele vai nos dar 22. E a gente quer a resposta correta. Então, a gente não tem como encontrar a resposta correta ali. Então, é nenhuma das alternativas. E na questão 10, nos diz assim, tem 3 imagens ali, que vocês vão ver aí no vídeo, 2 referências. A água e o etanol, a gente não consegue identificar o que é água e o que é o etanol. Elas se misturam. Então, ela é uma mistura homogênea. A água, ela é uma substância composta, porque nós temos 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. E a água e a gasolina, elas não se misturam. Basta ver que quando a gente vai nos postos, tem aqueles indicadores se a gasolina é adulterada ou não. Quando ela não é adulterada, a gente consegue ver as duas diferenças. Ela é uma mistura heterogênea. Então, a ordem correta é mistura homogênea, substância composta e mistura heterogênea. Era isso por hoje. Uma boa revisão, um bom trabalho para vocês e até a próxima.